Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desse domingo. A gente vai de últimas notícias de Americanas. Amer 3 sempre tem notícia importante sobre a bola da vez da Bolsa de Valores em termos de turbulência. Tudo isso gerado pelas inconsistências contábeis detectadas em muitos balanços no dia 11 de janeiro. Fique conosco então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muita gente perguntando se vale a pena atualmente comprar ações das Americanas e investir nas ações das Americanas porque o preço tá barato, hein? A gente vai também emitir a nossa opinião a respeito desse fato. Aliás, por falar em fato, o fato é o seguinte, né? Se você gosta de grandes emoções, turbulências, invista em Americanas então. A empresa acabou de entrar em recuperação judicial após o fato relevante divulgado no dia 11 de janeiro, então é um prato cheio para quem gosta de vivenciar altos e baixos na Bolsa de Valores. Será que é esse o seu caso? Se você gosta de investir com base em fundamentos, você tem que se manter distante de Americanas, pelo menos nesse momento aqui de apuração dos fatos, últimos fatos relevantes divulgados pela companhia. Fato é o seguinte: alta volatilidade nos preços significa o quê, hein? Grandes oscilações diárias do preço de Americanas. Então, para uns é oportunidade de curto prazo e para outros é o início de um tremendo ciclo de apreensão, né? Porque tem muita gente ainda posicionada nas ações Amer 3 e ninguém sabe o que vai rolar daqui para frente. Quando vem notícia que é interessante, favorece Americanas Amer 3, a cotação sobe. Quando vem notícias negativas advinda das pesquisas que estão sendo realizadas para apurar os fatos, a ação cai. E aí, hein? O que pode rolar com as Americanas da Bolsa de Valores? Muita coisa pode rolar, na nossa opinião. De repente, os acionistas majoritários acertam a conta e tudo termina bem. Outro fato que pode rolar com Americanas é ela ser vendida ou incorporada. Outra coisa que pode rolar com Americanas é a falência, ou mesmo a empresa fechar capital. Então fica a seguinte dica, a principal dica para quem perguntou se vale a pena atualmente investir em Americanas. Primeira coisa, o que você quer com as ações de Americanas nesse momento? Será que tem outras oportunidades na Bolsa de Valores mais vantajosas em termos de risco-benefício? Tem que entender o seu perfil, o que você quer. Se você quer para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, então você tem que prestar atenção em todos esses fatos. Por exemplo, esse fato que eu vou compartilhar a partir desse momento, que é uma notícia muito relevante, muito importante, frente a Americanas e sua situação atual no cenário econômico brasileiro e que diretamente influencia a cotação e o preço das ações de Americanas na Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada? E na sequência a gente vai olhar a movimentação de preço por um gráfico, tá? Não se trata de análise técnica, não se trata de análise gráfica, mas quero mostrar a movimentação de formação de preço das ações Amer 3 na Bolsa de Valores, mais para o final do vídeo, então fica até o fim que tá bem joia, até para te ajudar a tomar a sua decisão aí. E aí, vai comprar ações da Americanas, uma empresa que está atualmente em recuperação judicial? O que você quer com ela, hein? Você que perguntou se vale a pena investir em Americanas nesse momento aqui. Põe nos comentários que eu tô curioso, tá? Ah, meus amigos, vamos de últimas notícias de Americanas, mas antes eu quero compartilhar um exemplo prático do que significa volatilidade na Bolsa de Valores, passando a seguinte informação para você sobre as ações, a cotação das ações Amer 3 na Bolsa, hein? Em apenas 7 pregões, a ação de Americanas, depois do fato relevante divulgado no último dia 11 de janeiro, fora de R$ 12 para apenas 64 centavos e nos últimos 5 pregões, vejam só quem está atrás de oportunidade de curto prazo, né? A ação fez uma mínima em 64 centavos e hoje está cotada em 1,20. Praticamente valorizou nos últimos 5 pregões 100%. Isso significa que o preço da ação está recuperando na Bolsa de Valores? Não necessariamente, tá? Porque essa empresa pode falir a qualquer momento e essa ação alcançar o preço de zero. De repente, essa ação deixa de existir nos próximos dias e a Americanas, por exemplo,
resolva sair da Bolsa de Valores, fechar capital. Tudo pode acontecer, tá? Então presta muito atenção quem está investindo em Americanas, presta muito atenção porque essa ação não obedece à análise fundamentalista, porque não adianta você fazer uma análise fundamentalista correta em cima de dados errados, né? A análise certa em cima de dados errados, e a análise gráfica e técnica também não te ajuda, porque qualquer fato relevante que é apresentado ao mercado, à mídia, às notícias, pode levar o preço lá para cima, como pode levar para zero também. Então tem que tomar cuidado. Aqui quero compartilhar uma notícia que saiu há 3 dias atrás, muito importante, no Correio Brasiliense. Americanas, cresce pressão e sócios podem pagar rombo com bens pessoais. Justiça autoriza devassa em e-mails corporativos dos últimos 10 anos de executivos da companhia, que entrou em recuperação judicial após revelar rombo contábil de 43 bi de reais. Os sócios podem pagar com bens pessoais. Até isso pode rolar então. A batalha judicial entre a Americanas e seus credores torna-se cada dia mais intensa. Na semana passada, o Bradesco obteve uma decisão da Justiça que autorizou uma devassa na empresa por meio da apreensão de e-mails de executivos e funcionários graduados nos últimos 10 anos. Maior credor da companhia com 4,8 bi de reais a receber, o Bradesco procura garantir a produção de provas relacionadas ao rombo contábil de 20 bi declarado pela direção das Americanas, que aliás pode chegar até 43 bilhões de reais e que está em regime de recuperação judicial atualmente. Dependendo da evolução do caso, os sócios majoritários da Americanas poderão ser responsabilizados diretamente com seus bens pessoais pelas irregularidades. Em Brasília, 8 entidades sindicais protocolaram ação civil pública perante a 8ª Vara do Trabalho para garantir os direitos dos mais de 44 mil empregados da Americanas no país. Dentre elas, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Os sindicatos dos comerciários de São Paulo pediu também ao Ministério Público do Trabalho que convoque em caráter de urgência a Americanas para uma audiência de mediação de conflito coletivo a fim de rebater a situação dos trabalhadores dos mais de 44 mil funcionários de Americanas aos arredores do país. O sindicato afirma que a audiência é para tentar resolver, a princípio de forma amistosa, a situação de insegurança que se abateu sobre os funcionários da empresa. O Sindicato Paulista representa 500 mil trabalhadores na capital e 2,5 milhões no estado. No início da semana, a Americanas apresentou à Justiça uma relação de dívida no valor de 41,2 bilhões de reais e segue em risco iminente de falência. Com isso, dizem os sindicatos, existe sim ameaça direta de que ela descumpra direitos trabalhistas. Da mesma forma que a iniciativa do Bradesco, a ação das centrais pleiteia que o patrimônio pessoal dos acionistas majoritários, o Lehman, o Sicupira e o Teles, possa ser executado independentemente do processo da recuperação judicial da empresa. E ainda na semana passada, outra notícia quente veio à tona sobre uma arbitragem. Um grupo de 30 investidores estrangeiros acionou uma Câmara de Arbitragem brasileira com o objetivo de pedir indenizações a Americanas. Esse é o segundo pedido feito a uma Câmara de Arbitragem. Sabe de quem foi o primeiro? O primeiro foi movido pelo Instituto Ibero-Americano Empresa, que em nome de acionistas minoritários da Americanas, foi à Câmara da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, para pedir 500 milhões de reais de indenização para investidores minoritários. Presta atenção se você é um deles. A alegação é de que investidores teriam sido induzidos ao erro ao comprar ações da Americanas Amer3 que caíram de preço após a revelação do rombo no balanço dado pelo fato relevante do último dia 11 de janeiro. Por sua vez, a Americanas Amer3 emitiu um comunicado à B3
e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, argumentando que as ações vêm sendo alvo de especulações sobre as quais não tem qualquer controle. Claro que não, né? Nesse momento não, né? Tinha que ter o controle lá atrás, antes do fato relevante, não agora, né? Isso aqui é uma resposta óbvia. Mas entre 12 de janeiro, quando foi revelada a existência de inconsistências contábeis, que culminou com o pedido de recuperação judicial, até o último dia 25, as ações Amer 3 acumulam queda de mais de 92% e hoje vale pouco menos de R$1. Além da dívida já anunciada, o mercado estima que as americanas possuem ainda elegibilidades de 5 bilhões de reais em debêntures e certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs. Vamos dar uma olhada no gráfico das americanas? Dá uma olhada aqui, um gráfico de candles, tá? Não se trata de análise técnica, não se trata de análise gráfica, porque essa empresa aqui está sofrendo flutuação intensa de preços na Bolsa de Valores, em função do que, obviamente, foi colocado pela própria Americanas, né? É claro que o preço das ações na Bolsa brasileira é alvo de especulações pela situação que se colocou a empresa. Isso tá claro, isso é óbvio, né? Falou o óbvio, choveu no molhado, né? E aí, dá uma olhada. A ação estava sendo cotada a R$12 no mundo normal, de normalidade, lá no dia 11, né? E depois veio para baixo aqui buscar 64 centavos e agora, no curto prazo, parece que quer se recuperar. Mas isso não significa nada, pode cair para zero amanhã, então é muito complexo investir nas ações Amer 3 em Americanas. Então, tá complicada a situação, não se trata aqui de análise gráfica, não se trata de análise técnica, de ação de uma empresa que está em recuperação judicial e que tudo pode rolar. Pode cair para zero, como pode alcançar aqui o fechamento desse gap em 1,71, pode alcançar o fechamento desse gap puramente emocional aqui em 2,70, pode fechar o gap lá em cima em R$12? Pode acontecer de tudo. De repente, se esses 3 acionistas majoritários chegarem na mídia na segunda-feira dizendo o seguinte, a gente vai quitar essa dívida e vamos zerar o caso, pode ser que a ação suba para R$24, por que não? Então não dá para usar análise gráfica e técnica numa ação como essa, muito menos a análise fundamentalista. Se você gosta de fundamentos da empresa, não é em Americanas que você vai investir, não é nas ações Amer 3 que você vai investir, pelo menos na nossa opinião. Valeu, galera! A gente vem aqui então com mais notícias. Sempre que forem saindo notícias, fatos relevantes sobre a empresa, a gente vai compartilhando com vocês. Põe aí embaixo nos comentários se você tem ações Amer 3 na Bolsa de Valores. O que você acha de tudo isso, hein? O que pode acontecer com Americanas na sua opinião? Abraço a você, tchau, tchau.